E aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Inconfidente Libertário. E bom, hoje tô aqui para fazer mais uma leitura comentada do livro do Ludwig von Mises. Dessa vez o capítulo 3, a terceira lição, o intervencionismo. E cara, esses dias eu tô sem gravar vídeo porque eu tô focado na minha semana de teste. Eu já tô fudido porque minhas notas estão uma merda, principalmente em química e biologia, que eu sou horrível. Mas, cara, é isso aí, velho. Segunda-feira eu vou ter prova de física e geografia, minhas notas já estão melhores um pouco, mas mesmo assim eu tô tendo que estudar, então eu tô fazendo esse vídeo aqui na rebeldia mesmo. Tava com saudade de gravar. E, cara, eu vou gravar a leitura comentada aí, quero terminar esse livro do Mises logo. E vamos lá, né, cara? Vamos começar aí. Capítulo 3, terceira lição, o intervencionismo. Diz uma frase famosa muito citada: o melhor governo é o que menos governa. Esta não me parece uma caracterização adequada das funções de um bom governo. Compete a ele fazer todas as coisas para as quais ele é necessário e para as quais ele foi instituído. Tem o dever de proteger as pessoas dentro do país contra as investidas violentas e fraudulentas de bandidos, bem como de defender o país contra inimigos externos. São estas as funções do governo num sistema livre, no sistema da economia de mercado. Tá aí, Ludwig von Mises defendendo o governo, mas beleza. No socialismo, obviamente, o governo é totalitário, nada escapando à sua esfera e sua jurisdição. Mas na economia de mercado, a principal incumbência do governo é proteger o funcionamento harmônico desta economia contra a fraude ou a violência originadas dentro ou fora do país. Os que discordam dessas definições das funções do governo poderão dizer: este homem abomina o governo. Nada poderia estar mais longe da verdade. Se digo que a gasolina é um líquido de grande serventia, útil para muitos propósitos, calma aí. Só guardar esse fone aqui. Acho muito da hora a caixa desse fone aqui. Muito foda. Se digo que a gasolina é um líquido de grande serventia, útil para muitos propósitos, mas que, não obstante, eu não a beberia, por não me parecer esse o uso próprio para o produto, não me convento por isso no inimigo da gasolina. Nem se poderia dizer que odeio a gasolina. Digo apenas que ela é muito útil para determinados fins, mas inadequada para outros. Se digo que é dever do governo prender assassinos e demais criminosos, mas que não é seu dever abrir estradas ou gastar dinheiro em inutilidades, não quer dizer que eu odeio o governo apenas por afirmar que ele está qualificado para fazer determinadas coisas, mas não está para outras. Já se disse que, nas condições atuais, não temos mais uma economia de mercado livre. O que temos nas condições presentes é algo a que se dá o nome de economia mista. E como provas de efetividade dessa nova economia mista, apontam-se muitas empresas de que o governo é proprietário e gestor. A economia mista disse porque em muitos países determinadas instituições, como as companhias de telefone e telégrafo, as estradas de ferro, são de posse do governo e administradas por ele. Não há dúvida de que algumas dessas instituições e empresas são geridas pelo governo, mas esse fato não é o suficiente para alterar o caráter do nosso sistema econômico. Nem sequer significa que se tenha instalado um pequeno socialismo no âmago do que seria não fosse a intrusão dessas empresas de gestão governamental à economia de mercado livre e não socialista. Isso porque o governo, ao dirigir essas empresas, está subordinado à supremacia do mercado, que significa que está subordinado à supremacia dos consumidores. Ele está defendendo, né, um governo que protege o mercado e o consumidor, né, mais existente ainda. Então, não anarcapitalismo. Se eu não me engano, o Mises, ele conheceu o Rothbard, cara. Sim, ele conheceu o Rothbard, óbvio. Porque o Mises, ele morreu em que ano? 70 e...
71, alguma coisa assim. Eu esqueci o ano que o Mises morreu. Acho que foi 73. Acho que foi 1973. Então ele conheceu o Rothbard e suas ideias. E ele não concordava. Ele dizia que o Rothbard era um aluno brilhante e tal, mas ele não concordava com as ideias anarcapitalistas de Rothbard. Ele ainda defende um governo, porém, um governo que protege o consumidor, né? O livre mercado. E cara, se for pra viver em um sistema de governo, é uma das opiniões que eu mudei recentemente. Porque antes eu era contra. Não, o libertário não pode entrar na política e tal. Mas cara, se for pra ter um Estado que seja o mínimo possível, que seja o que mais privatize, mais diminua o imposto. Porque, vamos pensar assim. Você tem um Estado que privatiza, diminui o imposto e tal. Você tem mais liberdade de expressão. Então, as ideias libertárias vão chegar a mais pessoas e as pessoas vão ver que é mais eficiente. Não, se o mercado está funcionando aqui, então ele funcionaria para tudo. Sabe? Eu conversei com o Libertário 013 lá no vídeo da tier list. Ele falou que não, se fosse pra votar entre um governo de esquerda e um de direita, eu votaria no de esquerda porque ia falir mais rápido. Só que tu não vai ter liberdade de expressão. Tu não vai ter porra nenhuma. Tá, mas aí vai ter mercado paralelo. Beleza, tu faz seu mercado paralelo com chance de ser morto. Com chance de ser morto. Entendeu? Suas ideias não vão ser propagadas. Vai ter um controle de imprensa absurdo. E tipo assim, Estado vai, Estado vem. Estado socialista vai, cai, fale. E as ideias ANCAPs continuam aí. E ninguém tá assim. O que tá evoluindo isso é a tecnologia, cara. O que tá evoluindo as ideias ANCAP é a tecnologia. Teve o YouTuber, teve coisas descentralizadas que diminuíram o custo de transação. As coisas descentralizadas estão diminuindo os custos de transação, então o livre mercado está ficando mais acessível a todo mundo, né? Você criou o Bitcoin, criou o Uber, aí tem o YouTube, tem vários canais, e hoje em dia o Brasil tem o maior número de libertários. Não é os Estados Unidos, é o Brasil. O Ideias Radicais, né, do Rafael Lima, é o maior canal de libertarianismo do mundo. Não é só do Brasil, do mundo. Então, cara, se fosse pra ter um governo, que seja esse que o Mises fala. E o Mises, se eu não me engano, ele também apoia um governo que permita o separatismo, né, a secessão. Então, assim, um governo aqui, cara, desse tipo que o Mises fala, seria trilhões de vezes melhor que um governo socialista. Não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir, cara. Primeiramente, não tem nem o que discutir. É trilhões de vezes melhor. Trilhões de vezes melhor. Tem nem o que discutir. Cara, esses libertários que falam que libertário não pode entrar na política, essas coisas, eles não saem da cadeira, não fazem porra nenhuma. Ah, beleza, vou sonegar imposto e tal. Tá bom, cara, sonegue. E as outras pessoas? Sabe? Você só pensa em você. Beleza, você sonega imposto, faz o que você quiser. Sabe? Com chance de ser preso. Né? Enquanto se num governo um governo liberal, por exemplo, poderia facilitar isso pra você. Poderia facilitar o que tu quer fazer. Sabe? Sei lá, cara, é só imbecil. Pra mim, hoje em dia, isso é só imbecil. Em 26, eu até tô pensando em votar. Votar ali no Zema, que ele tá pré-candidato a presidente. Eu acho que eu vou votar no Zema. Tô pensando em votar sim. E foda-se, cara, eu não vou ficar parado gravando vídeo e não fazer porra nenhuma pela liberdade. Tá ligado? Eu quero mais liberdade, eu quero privatizações, eu quero diminuição de imposto. Porra, tá ligado? Eu quero coisas libertárias, eu quero ver isso. Eu não quero só ficar no mundo das ideias, cara. Mas enfim, vamos continuar aqui. Ao administrar, digamos, o correio ou as estradas de ferro, ele é obrigado a contratar pessoal para trabalhar nessas empresas. Precisa também comprar as matérias-primas e os demais produtos necessários à operação das mesmas. E, por outro lado, o governo vende esses serviços e mercadorias para o público. Todavia, embora administre essas instituições utilizando os métodos do sistema econômico livre, o resultado, via de regra, é um déficit. O governo, contudo, tem condições de financiar esse déficit. Pelo menos é esta a firme convicção não só dos seus integrantes, como também dos que se ligam ao partido no poder. A situação do indivíduo é bem diversa.
Sua capacidade de gerir um empreendimento deficitário é muito restrita. Se o déficit não for logo eliminado e se a empresa não se tomar lucrativa, ou pelo menos dar mostras de que não está incorrendo em déficits ou prejuízos adicionais, o indivíduo vai à falência e a empresa acaba. Já o governo goza de condições diferentes. Pode ir em frente com um déficit porque tem o poder de impor tributos à população. E se os contribuintes se dispuserem a pagar impostos mais elevados para permitir ao governo administrar uma empresa deficitária, isto é, administrar com menos eficiência do que o faria uma instituição privada, ou seja, se o público tolerar esse prejuízo, então obviamente a empresa se manterá em atividade. Nos últimos anos, na maioria dos países, procedeu-se à estatização de um número crescente de instituições e empresas, a tal ponto que os déficits cresceram muito além do montante possível de ser arrecadado dos cidadãos através de impostos. O que acontece nesse caso não é o tema da palestra de hoje. A consequência é a inflação, assunto que devo abordar amanhã. Mencionei isso apenas porque a economia mista não deve ser confundida com o problema do intervencionismo, sobre o qual quero falar essa noite. O que é intervencionismo? O intervencionismo significa a não restrição por parte do governo de sua atividade em relação à preservação da ordem ou, como se costumava dizer há 100 anos atrás, em relação à produção de segurança. O intervencionismo revela um governo desejoso de fazer mais, desejoso de interferir nos fenômenos de mercado. Alguém que discorde afirmando que o governo não deveria intervir nos negócios poderá ouvir com muita frequência a seguinte resposta: mas o governo sempre interfere necessariamente. Se há policiais nas ruas, o governo está interferindo. Interfere quando um assaltante rouba uma loja ou quando evita que alguém furte um automóvel. Mas quando falamos de intervencionismo e definimos o significado do termo, referimos-nos à interferência governamental no mercado. Então, o intervencionismo que ele está falando aqui é intervencionismo econômico, digamos assim, né? Que o governo e a polícia se encarreguem de proteger os cidadãos e, entre eles, os homens de negócios e, evidentemente, seus empregados contra ataques de bandidos nacionais ou do exterior. É efetivamente uma expectativa normal e necessária, algo a se esperar de qualquer governo. Esta proteção não constitui uma intervenção, pois a única função legítima do governo é precisamente produzir segurança. Quando falamos de intervencionismo, referimos-nos ao desejo que experimenta o governo de fazer mais que impedir assaltos e fraudes. O intervencionismo significa que o governo não somente fracassa em proteger o funcionamento harmonioso da economia de mercado, como também interfere em vários fenômenos de mercado. Interfere nos preços, nos padrões salariais, nas taxas de juros e de lucro. O governo quer interferir com a finalidade de obrigar os homens de negócio a conduzir suas atividades de maneira diversa, da que escolheriam caso tivessem de obedecer apenas aos consumidores. Assim, todas as medidas de intervencionismo governamental têm por objetivo restringir a supremacia do consumidor. O governo quer arrogar a si mesmo o poder, ou pelo menos parte do poder, que na economia de mercado livre pertence aos consumidores. Consideremos um exemplo de intervencionismo bastante conhecido, em muitos países experimentado, vezes sem conta, por inúmeros governos, especialmente em tempos de inflação. Refiro-me ao controle de preços. Em geral, o Miss vai amassar aqui, vamos ver. Em geral, os governos recorrem ao controle de preços depois de terem inflacionado a oferta de moeda e de a população ter começado a se queixar do decorrente aumento dos preços. Há muitos e famosos exemplos históricos do fracasso de métodos de controle de preços, mas mencionaria apenas dois, porque em ambos o governo foram de fato extremamente enérgicos ao impor ou tentar impor seus controles de preços. O primeiro exemplo famoso é o caso do imperador romano Diocleciano, notório como o último imperador romano a perseguir os cristãos. Na segunda metade do século III, os imperadores romanos dispunham de um único método financeiro:
desvalorizar a moeda corrente por meio de sua adulteração. Nessa época primitiva, a anterior à invenção da máquina impressora, até a inflação era, por assim dizer, primitiva. Envolvia um enfraquecimento do teor da liga metálica, com o que se cunhavam as moedas, especialmente as de prata. O governo misturava as pratas quantidades cada vez maiores de cobre, até que a cor das moedas se alterou e o peso se reduziu consideravelmente. A consequência dessa adulteração das moedas e do aumento associado à quantidade de dinheiro em circulação foi uma alta dos preços, seguida de um decreto destinado a controlá-los. Antes as moedas elas tinham um valor, né? Elas tinham um valor verdadeiro, porque era feito de metal precioso, era feito de prata, de ouro, de verdade. E aí, no governo desse cara, do imperador romano, começou-se a colocar cobre. Então o governo já começou a ter essa mentalidade de gastar menos na impressão. Até que os caras hoje imprimem papel. Imprimir, sabe? Qual o valor disso? Só tem valor porque o governo fala que tem valor, mas não tem valor de verdade. Porra, se tu der um pedaço de papel pra alguém pedindo pra sei lá, comprar pão, a pessoa não vai aceitar. Mas se tu der uma nota de 10 reais, aí compra. Tá ligado? Então assim, não faz sentido. Não faz sentido. Mas enfim, né, cara? É assim que o governo funciona. Nada no governo faz sentido, mas ok. Nada no Estado faz sentido, na verdade. Onde é que eu tava? E os imperadores romanos não primavam pela moderação no fazer cumprir suas leis. A morte não lhes parecia uma punição demasiado severa para quem ousasse cobrar preços mais elevados que os estipulados. Conseguiram impor o controle de preços, mas foram incapazes de preservar a sociedade. A consequência foi a desintegração do Império Romano e do sistema da divisão do trabalho. 15 séculos mais tarde, a mesma adulteração do dinheiro teve lugar durante a Revolução Francesa, mas dessa vez utilizou-se de um método diferente. A tecnologia para a produção de dinheiro fora consideravelmente aperfeiçoada. Os franceses já não precisavam recorrer à adulteração da liga metálica empregada na cunhagem das moedas. Tinha uma máquina impressora, e esta era extremamente eficiente. Mais uma vez, o resultado foi uma elevação dos preços sem precedentes. Mas na Revolução Francesa, os preços máximos não foram garantidos através do mesmo método da aplicação da pena capital de que lançara mão o imperador Diocleciano. Produzira-se um aperfeiçoamento também na técnica de matar cidadãos. Todos se lembram do famoso doutor G.I. Guillotine. O criador da guilhotina, o inventor da guilhotina. No entanto, apesar da guilhotina, os franceses também fracassaram com suas leis de preço máximo. Quando chegou a vez de Robespierre ser conduzido numa carroça rumo à guilhotina, o povo gritava: "Lá vai o bandido mor." Bandido mor. Se menciono a esse fato é porque é comum ouvir: o que é preciso para dar eficácia e eficiência ao controle de preços é apenas maior implacabilidade e maior energia. Ora, Diocleciano foi indubitavelmente implacável, como também o foi a Revolução Francesa. Não obstante, as medidas de controle de preços fracassaram por completo em ambos os casos. Analisemos agora as razões desse fracasso. O governo ouve as queixas do povo de que o preço do leite subiu, e o leite é, sem dúvida, muito importante, sobretudo para a geração em crescimento para as crianças. Por conseguinte, estabelece um preço máximo para esse produto, preço máximo que é inferior ao que seria o preço potencial de mercado. Então o governo diz: estamos certos de que fizemos tudo o que era preciso para permitir aos pobres a compra de todo o leite que necessitam para alimentar os filhos. Mas o que acontece? Por um lado, o menor preço do leite provoca o aumento da demanda do produto. Pessoas que não tinham meios de comprá-lo a um preço mais alto podem agora fazê-lo ao preço reduzido por decreto oficial. Por outro lado, parte dos produtores de leite, aqueles que estão produzindo a custos mais elevados, isto é, os produtores marginais, começaram a sofrer prejuízos, visto que o preço decretado pelo governo é inferior aos custos do produto. Este é o ponto crucial na economia de mercado.
O empresário privado, o produtor privado, não pode sofrer prejuízo no cômputo final de suas atividades. E como não pode ter prejuízos com leite, restringe a venda deste produto para o mercado. Pode vender algumas de suas vacas para o matadouro. Pode também, em vez de leite, fabricar e vender derivados do produto, como coalhada, manteiga ou queijo. A interferência do governo no preço final do leite redunda, pois, em menor quantidade do produto do que havia antes, redução que é concomitante a uma aplicação da demanda. Algumas pessoas dispostas a pagar o preço decretado pelo governo não conseguirão comprar o leite. Outro efeito é a precipitação de pessoas ansiosas por chegarem em primeiro lugar às lojas. São obrigadas a esperar do lado de fora. As longas filas diante das lojas parecem sempre um fenômeno corriqueiro, numa cidade em que o governo tenha decretado preços máximos para as mercadorias que lhe pareciam importantes. Foi o que se passou em todos os lugares onde o preço do leite foi controlado. Por outro lado, isso foi sempre prognosticado pelos economistas, obviamente apenas pelos economistas sensatos, que, aliás, não são muito numerosos. Mas qual a consequência do controle governamental de preços? O governo se frustra. Pretendia aumentar a satisfação dos consumidores de leite, mas na verdade descontentou-os. Antes da sua interferência, o leite era caro, mas era possível comprá-lo. Agora a quantidade disponível é insuficiente. Com isso, o consumo total se reduz. As crianças passam a tomar menos leite e chegam a não mais tomá-lo. À medida a que o governo não recorre em seguida é o racionamento. Mas racionamento significa tão somente que algumas pessoas privilegiadas conseguem obter leite enquanto outras ficam sem nenhum. Quem obtém é quem não, e quem não obtém é obviamente algo sempre determinado de forma muito arbitrária. Pode ser estipulado, por exemplo, que as crianças com menos de 4 anos de idade devem tomar leite, e aquelas com mais de 4 ou entre 4 e 6 devem receber apenas a metade da ração a que as menores fazem jus. Faça o governo o que fizer, permanece o fato de que só há disponível uma menor quantidade de leite. Consequentemente, a população está ainda mais insatisfeita do que antes. O governo pergunta, então, aos produtores de leite, por que não têm imaginação suficiente para descobrir por si mesmo? Por que não produzem a mesma quantidade que antes? Obtém a resposta, é impossível, uma vez que os custos de produção são superiores ao preço máximo fixados pelo governo. Então, se o governo, por exemplo, o preço do leite está caro, dá o exemplo do MIS, vou tentar explicar de forma didática. O preço do leite está caro aqui. Os consumidores vão reclamar, né? Aqueles que não podem pagar vão reclamar. O governo vai lá e faz um controle de preços. Ele diminui o preço. Só que esse era o preço de mercado, era o preço que os produtores de leite faziam e conseguiam vender, né, na competição lá no livre mercado, era o preço de mercado. O governo foi lá e diminuiu. Só que diminuir aos preços de mercado, o preço de mercado ele fica menor que o custo de produção do leite. Então, fazer leite e vender ao preço que o governo estipulou não dá lucro. Então as pessoas vão parar de produzir leite, consequentemente. E aí, como ele fala, as crianças vão parar de consumir leite, porque não vai ter mais produtores de leite, não vai ter mais, vai ter recursos insuficientes, vão ter uma menor quantidade de leite no mercado, porque o controle de preços foi feito e o preço que o governo estipulou é menor que o custo de produção. Estou confundindo? O custo de produção é maior que o preço que o governo estipulou. Então tu vai produzir o leite, vamos dizer, sei lá, custa 20 conto produzir o leite. No preço de mercado que eu tava vendendo era 25. Eu tô dando um preço imaginário, tá? Não é real. Não, vamos dar um preço real. Tá, o leite hoje em dia tá mais ou menos 6 reais. 1 litro, eu acho. Tá, pra produzir é 4. Eu tô vendendo a 6. Mas os consumidores não tão gostando do preço, tá caro. O governo vai lá e fala, não, agora é 3, que os pobres têm que ter acesso ao leite. Agora é 3 reais. Só que o preço para produzir o leite é 4 reais. O governo estipulou 3. Eu não tenho lucro.
Ao contrário, eu vou ter prejuízo. Então eu vou parar de produzir leite. E aí você não vai ter quase mais nada de leite no mercado, porque não tem mais lucro em fazer aquilo. E aí, simplesmente tudo, a economia se ferra. É isso que o controle de preços faz, que é uma parte do intervencionismo. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver quantas horas. As autoridades se põem em seguida a estudar os custos dos vários fatores de produção, vindo a descobrir que um deles é a forragem. Pois bem, diz o governo, o mesmo controle que impusemos ao leite, vamos aplicar agora à forragem. Determinaremos um preço máximo para ela e os produtores de leite poderão alimentar seu gado a preços mais baixos, com menor dispêndio. Com isso, tudo se resolverá. Os produtores de leite terão condições de produzir em maior quantidade e venderão mais. O que acontece nesse caso? Repete-se com a forragem. A mesma história acontecida com o leite. E como é fácil depreender, pelas mesmíssimas razões. A produção de forragem diminui e as autoridades se veem novamente diante de um dilema. Nessas circunstâncias, providenciam novos interlocutores, no intuito de descobrir o que há de errado com a produção de forragem. E recebe dos produtores de forragem uma explicação idêntica aos que lhes foram fornecidas pelos produtores de leite. De sorte que o governo é compelido a dar um outro passo, já que não quer abrir mão do princípio do controle de preços. Determina preços máximos para os bens de produção necessários à produção de forragem. E a mesma história mais uma vez se desenrola. Assim, o governo começa a controlar não mais apenas o leite, mas também os ovos, a carne e outros artigos essenciais. E todas as vezes alcança o mesmo resultado, por toda a parte. A consequência é a mesma. A partir do momento em que fixa preços máximos para bens de consumo, vê-se obrigado a recuar no sentido de bens de produção e a limitar os preços dos bens de produção necessários à elaboração daqueles bens de consumo com preços tabelados. E assim o governo, que começara com o controle de alguns poucos fatores, recua cada vez mais em direção à base do processo produtivo, fixando preços máximos para todas as modalidades de bens de produção, incluindo-se aí, evidentemente, o preço da mão de obra, pois sem controle salarial, o controle de custos efetuado pelo governo seria um contrassenso. Tá, uma coisa que eu esqueci de falar também. Beleza, o cara, o custo de produção do leite, vamos dizer que é 4. Mas o governo ele colocou 3. E se o governo colocasse 5? O cara ainda ia lucrar, certo? Beleza. Só que ainda assim desincentivaria ele a produzir, porque ele não vai lucrar mais que 5. Já no mercado ele poderia lucrar mais que 5. Então ele tem um incentivo ainda para produzir. Muito incentivo para produzir. Porque ele quer, obviamente, cobrar um preço maior para lucrar. Só que tem os competidores, que tem os concorrentes lá, que não deixam ele colocar um preço maior, porque se ele colocar um preço maior, o outro vai colocar um preço menor, e aí as pessoas vão comprar do que tem um preço menor, aí ele tem que aumentar a qualidade, aí os outros vão comprar da que tem a melhor qualidade, o menor preço, o que for o mais custo-benefício. Já se o governo estipular, por exemplo, meu custo de produção de leite é 5, o governo estipulou, não, meu custo de produção de leite é 4, o governo estipula um preço máximo de 5, eu não vou ganhar mais que 5, então, sei lá, cara, eu vou pra outro mercado onde eu posso ganhar mais do que, onde eu vou lucrar mais do que o mercado de leite, por exemplo, né? Então, mesmo que seja um preço maior do que o custo de produção, ainda assim é desincentivador. Já no mercado, não. Então, bem, é isso. Só esqueci de falar. Porque a pessoa poderia falar, não, mas aí tu tá dando um exemplo onde o governo coloca o produtor de leite em prejuízo. Não, beleza, mas se ele colocar, por exemplo, um preço um pouco maior, também vai desincentivar. Porque no mercado ele pode cobrar um preço ainda maior, ele pode lucrar mais. Entendeu? E no mercado, obviamente, você tem acesso a
uma porrada de coisas assim que você pode fazer. Você pode não é só a questão de preço, né? É toda a questão de qualidade que você tem que mexer. Então, assim, não tem o que falar, tá ligado? Ademais, o governo não tem como limitar sua interferência no mercado apenas ao que se lhe afigura como bem de primeira necessidade: leite, manteiga, ovos e carne. Precisa necessariamente incluir os bens de luxo, porquanto, se não limitasse seus preços, o capital e a mão de obra abandonaria a produção de dos artigos de primeira necessidade e acorreriam à produção dessas mercadorias que o governo reputa supérfluas. Portanto, a interferência isolada no preço de um ou outro bem de consumo sempre gera efeitos e é fundamental compreendê-lo, ainda menos satisfatórios que as condições que prevaleceriam anteriormente. Antes da interferência, o leite e os ovos são caros, depois começam a sumir do mercado, né? Porque, pelo mesmo motivo que eu expliquei. O governo considerava esses artigos tão importantes que interferiu. Queria torná-los mais abundantes, ampliar sua oferta. O resultado foi o contrário. A interferência isolada deu origem a uma situação que, do ponto de vista do governo, é ainda mais indesejável que a anterior, que se pretendia alterar. E o governo acabará por chegar a um ponto em que todos os preços, padrões salariais, taxas de juro, em suma, tudo o que compõe o conjunto do sistema econômico é determinado por ele. E isso obviamente é socialismo. Vê essa questão do salário e parando pra pensar, o Mises ele falou uma coisa certa. O salário ele tá no mesmo sentido nesse negócio do controle de preços. Porque assim, tu estipula um salário mínimo, por exemplo, o governo estipula um salário mínimo lá nas leis trabalhistas, na CLT. Tu não pode contratar alguém por menos daquele salário mínimo. O que tu vai... Qual o incentivo para tu contratar pessoas menos capacitadas? Por exemplo, mendigos ou pessoas que não têm, sei lá, ensino médio completo. Qual o incentivo que tu tem para contratar essa pessoa se tu não pode contratar ela por um mínimo e que tu acha que não vai valer a pena para ela? Porque, cara, tem mendigo por aí que trabalharia por 200 conto por mês. Só que o Estado não deixa ele trabalhar porque o empregador não pode contratar ele por menos de 1.200 e tanto. Sei lá quanto é o salário mínimo no Brasil atualmente. Sabe, isso é uma merda. O salário mínimo não deveria existir, cara. Se não existisse salário mínimo, teria muito mais emprego. Muito mais emprego. As pessoas empregariam mendigos, empregariam pessoas que não têm ensino médio, empregaria diversos tipos de pessoas que são impedidas de trabalhar pelo Estado por causa do salário mínimo. Porque, porra, se tu é o patrão, tu vai querer contratar um mendigo ou uma pessoa que não tem muito estudo por 1.200 conto pelo salário mínimo? Tu não vai querer. Tu vai querer contratar já uma pessoa mais capacitada a ganhar aquele salário, sabe? E aí vem a questão também da meritocracia, de quem fornecer. Quem trabalha melhor ganha mais. Aí entra essa questão também no mercado. Mas enfim, continuando aqui, é aquela mesma questão, né? Controle de preços e controle de salário gera a mesma coisa. No caso do controle de preços, desincentiva a produção, e no controle de salários causa desemprego. É a mesma lógica. Bom, o que lhes apresentei aqui nesta explanação esquemática e teórica foi precisamente o que ocorreu nos países que tentaram impor preços máximos, países cujos governos foram teimosos o bastante para avançarem passo a passo até a própria derrocada. Foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha e a Inglaterra. Analisemos a situação que existia nos dois países. Ambos experimentavam a inflação. Como os preços subiam, os dois governos impuseram controle sobre eles, tendo começado com apenas alguns preços, nada mais que leite e ovos. Foram forçados a avançar cada vez mais, mas a guerra se prolongava, maior se tornava a inflação. E após 3 anos de guerra, os alemães, de maneira sistemática, como é de seu estilo, elaboraram um grande plano, chamaram-no de Plano Hindenburg,
Naquela época, tudo na Alemanha que parecia bom ao governo era batizado de Hindenburg. O Plano Hindenburg estabelecia o controle governamental sobre todo o sistema econômico do país, preços, salários, lucros, tudo. E a burocracia tratou imediatamente de pôr em prática este plano. Mas, antes de concluí-lo, veio a derrocada. O Império Alemão desintegrou-se. O aparelho burocrático esfacelou-se. A Revolução produziu seus efeitos terríveis. Tudo chegou ao fim. Os fatos na Inglaterra inicialmente ocorreram dessa mesma maneira, mas depois de algum tempo, na primavera de 1917, os Estados Unidos entraram na guerra e abasteceram os ingleses com quantidade suficiente de tudo. Dessa forma, o caminho do socialismo, o caminho da servidão, foi obstado. Antes da ascensão de Hitler ao poder, o controle de preços foi mais uma vez introduzido na Alemanha pelo chanceler Brüning, pelas razões de costume. O próprio Hitler aplicou-o antes mesmo do início da guerra. Na Alemanha de Hitler não havia empresa privada ou iniciativa privada. Na Alemanha de Hitler havia um sistema de socialismo, que só diferia do sistema russo na medida em que ainda eram mantidos a terminologia e os rótulos do sistema de livre economia. Ainda existiam empresas privadas, como eram denominadas, mas o proprietário já não era um empresário. Chamavam-no gerente ou chefe de negócios. Betriebsführer. Betriebsführer. Todo o país. Peraí, eu vou pegar um café ali, rapidão. Esperem aí. Pegar um café só pra incentivar aqui, que ainda tem página pra cacete aqui ainda. É até a 61, se eu não me engano. 59. Daqui o pariu. Pegar um café. Peguei o café aqui que pra dar uma incentivada, né? Ai, esse café tá muito forte, cara. Todo o país foi organizado numa hierarquia de Führers. Havia o Führer Supremo, obviamente Hitler, e em seguida uma longa sucessão de Führers, em ordem decrescente, até os Führers do último escalão. E assim o dirigente de uma empresa era o Betriebsführer. O conjunto de seus empregados, os trabalhadores da empresa, era chamado por uma palavra que na Idade Média designara o séquito de um senhor feudal. O Gefolgschaft. E toda essa gente tinha de obedecer às ordens expedidas por uma instituição que ostentava o nome assustadoramente longo de... Vai se fuder, eu não vou ler essa porra não. Caralho, esse café eu fiz muito ruim, velho. Cara, eu sou bom em fazer café, mas puta que pariu, esse aqui parece que botaram um controle estatal aqui, mano. O açúcar foi porque assim, rapaziada, eu faço café da forma clássica, tá ligado? Eu boto a água lá na negócio. Aí eu, depois que começa a ferver, eu boto o açúcar na água, 4 colheres. Aí depois que ferve, aí eu coloco 3 colheres de café, mexo e boto no coador lá. Só que aqui tem uma máquina que ferve a água sozinha. Ela esquenta a água sozinha. E aí eu coloquei o açúcar direto no negócio. Eu já coloquei direto. Aí eu acho que quando fui colocar água, o açúcar não...
não dissolveu direito, sei lá, cara, mas sei lá, tá muito ruim. Assim, dá pra beber, mas tá horrível. Foda-se. Vamos continuar essa porra aqui, eu não sei porque eu tô falando disso. A cuja frente estava conhecido o conhecido gorducho Goring, enfeitado de joias e medalhas. Eu vou jogar esse café aqui fora e já volto. Voltei novamente. E era desse corpo de ministros de nome tão comprimido, tão comprido. Comprimido é foda. Tão comprido. Cadê? Que emanavam todas as ordens para todas as empresas. O que produzir, em que quantidade, onde comprar matérias-primas e quanto pagar por elas. A quem vender os produtos e a que preço. Os trabalhadores eram designados para determinadas fábricas e recebiam salários decretados pelo governo. Todo o sistema econômico era agora regulado em seus mínimos detalhes pelo governo. Só uma coisa que eu percebi é que esse quadro talvez não seja uma leitura comentada, e sim uma leitura falada. Eu tava vendo esses dias, eu tava pesquisando o livro da Ayn Rand, A Virtude do Egoísmo, no YouTube. Achei um vídeo de uma mulher que era uma leitura falada, e ela tava fazendo a mesma coisa que eu. Tipo, ela gravou a câmera dela e a tela do livro e foi lendo A Virtude do Egoísmo, da Ayn Rand. E o título lá tava leitura falada, não leitura comentada. E leitura comentada geralmente é a pessoa falando sobre o livro que ela leu. Então, tipo, não era lendo, fazendo tipo um react de livro. Mas enfim, foda-se, vai ser leitura comentada do mesmo jeito. Tô pouco me fodendo. Vamos continuar. O Betriasbierführer não tinha o direito de se apossar dos lucros. Recebia o equivalente a um salário. E se quisesse receber uma soma maior, diria, por exemplo: estou muito doente, preciso me submeter a uma operação imediatamente, e isso custará 500 marcos. Nesse caso, era obrigado a consultar o Führers do distrito, o Gauführer ou Gauleiter, que o autorizaria ou não a fazer uma retirada superior ao salário que lhe era destinado. Os preços já não eram preços. Os salários já não eram salários. Não passavam de expressões quantitativas num sistema de socialismo. Até porque nazismo é socialismo. Nacional socialismo. Permitam-me agora contar-lhes como esse sistema entrou em colapso. Um dia após anos de combate, os exércitos estrangeiros chegaram à Alemanha. Procuraram conservar esse sistema econômico de direção governamental, mas para isso teria sido necessária a brutalidade de Hitler. Sem ela, o sistema não funcionou. Enquanto isso acontecia na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha fazia exatamente a mesma coisa. A partir do controle de preço de algumas mercadorias, o governo britânico começou passo a passo, assim como Hitler, proceder em tempo de paz, antes mesmo da deflagrada guerra, a controlar cada vez mais a economia, até que por ocasião do término da guerra tinha chegado a algo muito próximo do puro socialismo. A Grã-Bretanha não foi conduzida ao socialismo pelo governo do Partido Trabalhista.
estabelecida em 1945. Ela se tornou socialista durante a guerra, ao longo do governo que tinha à frente, como primeiro-ministro Sir Winston Churchill. O governo trabalhista simplesmente manteve o sistema de socialismo já introduzido pelo governo de Sir Winston Churchill. Ele tá chamando o Winston Churchill de socialista, cara. Não é mentira, mas tipo assim, a maioria da galera fala que Winston Churchill é muito de direita, tá ligado? Liberal também. Não era. E isso é a despeito da grande resistência do povo. As estatizações efetuadas na Grã-Bretanha não tiveram grande significado. A estatização do Banco da Inglaterra foi inócua, visto que essa instituição financeira já estava sob completo controle governamental. E o mesmo se deu com a estatização das estradas de ferro e da indústria de aço, o socialismo de guerra, como era chamado, denotando o sistema de intervencionismo implantado passo a passo. Já estatizará praticamente todo o sistema. Cara, esse bagulho de trabalhista, mano, isso aí é uma merda, cara. Uma merda. Eu tô vendo esses trabalhistas aí no YouTube agora, os caras fazendo debate. Ontem mesmo eu vi o debate do Arthur Duval, do Mamãe Falei, do MBL, contra os 20 trabalhistas. Aí tinha lá o Loconte, o Tamir, o Barclay. Quem era o outro lá mesmo? O Frederico Krepp não tava lá, mas o Frederico Krepp eu tô ligado também. Cara, os caras totalmente... Nossa... Ruim. Totalmente ruim. Tanto os trabalhistas como o Arthur Duval também. E o Arthur Duval concordou muitas vezes com os trabalhistas. Com os esquerdistas. Tá ligado? É uma coisa que eu vi assim... Como o MBL tá ficando de esquerda, cara. Os caras tão chegando a concordar com os trabalhistas. Tá ligado? Não tenho o que falar. Não tenho o que falar, cara. É só hilário. Mas enfim. A diferença entre o sistema alemão e o britânico não foi significativa, porquanto seus gestores tinham sido designados pelo governo e em ambos os casos eram obrigados a cumprir as ordens do governo em todos os detalhes. Como eu disse antes, o sistema dos nazistas alemães conservou os rótulos e termos da economia capitalista de livre mercado, mas essas expressões adquiriram um significado muito diverso. Já não passavam agora de decretos governamentais. Isso também se aplica ao sistema britânico. Quando o Partido Conservador foi reconduzido ao poder, alguns desses controles foram suprimidos. Temos hoje na Grã-Bretanha tentativas por um lado de conservar os controles e por outro lado de aboli-los. Mas não se deve esquecer que as condições existentes na Inglaterra são muito diferentes das que prevaleceram na Rússia. Se eu não me engano, a Inglaterra tem dois partidos dominantes lá. Não sei se é bipartidarista igual aos Estados Unidos, mas é basicamente o Partido Liberal e o Partido Conservador. O conservador seria o de direita e o liberal seria o de esquerda lá. Tipo os Estados Unidos mesmo. Mas não sei exatamente. Enfim. O mesmo se passou em outros países que, por dependerem da importação de alimentos e de matérias-primas, foram obrigados a exportar bens manufaturados. Em países profundamente dependentes do comércio de exportações, um sistema de controle governamental simplesmente não funciona. Assim, a subsistência de alguma liberdade econômica, e ainda existe uma substancial liberdade em países como a Noruega, a Inglaterra, a Suécia, é fruto da necessidade de preservar o comércio de exportação. Aliás, se escolher anteriormente o exemplo do leite, não foi por ter alguma predileção especial pelo produto, mas porque praticamente todos os governos, ou sua grande maioria, regulamentaram nas últimas décadas os preços dos leite, dos ovos ou da manteiga. Quero lembrar, em poucas palavras, um outro exemplo, o do controle do aluguel. Uma das consequências do controle dos aluguéis por parte do governo é que as pessoas teriam, por causa de alterações na situação familiar, de mudar de apartamentos maiores para outros menores. Já não o fazem. Considere-se, por exemplo, um casal cujos filhos saíram de casa em outras cidades.
casais como estes tendiam a se mudar, passando a habitar apartamentos menores e mais baratos. Com a imposição do controle sobre os aluguéis, essa necessidade desaparece. Em Viena, é mais uma controle de economia não funciona em nenhum aspecto. Tem que deixar no mercado, cara. Tem que deixar no mercado e é isso. Sempre dá nisso, sempre dá ineficiência, cara. Se tu não deixar o mercado gerir como deve ser, não tem como funcionar. E se tu tentar implementar o socialismo e tirar o sistema de preços, não tem como fazer cálculo econômico. E aí, né, é inevitável que não funcionará. Né? Fica inviável. Ainda vou fazer a leitura do livro do Mises sobre o cálculo econômico, mas enfim. Em Viena, no começo da década de 20, o controle do aluguel estava firmemente estabelecido. Assim, a quantia que um locador recebia por um apartamento de dimensões médias, submetido a controle de aluguel, não excedia o dobro do preço de uma passagem de bonde, sistema de transporte pertencente à municipalidade. Pode-se imaginar que não se tinha incentivo algum para mudar de apartamento. E, por outro lado, não se construíam novas casas. Condições semelhantes prevaleceram nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e perduram até hoje em muitas cidades americanas. Uma das principais razões que muitas cidades nos Estados Unidos se encontram em enorme dificuldade financeira reside na adoção do controle sobre os aluguéis, com a decorrente escassez de moradias. Ela se produziu pelas mesmas razões que acarretaram a escassez do leite quando seu preço foi controlado. Isso significa, sempre que se interfere no mercado, o governo é progressivamente impelido ao socialismo. Inevitavelmente. Repare, progressivamente impelido ao socialismo. Então, não adianta você botar uma, sei lá, trabalhismo aqui. Vai chegar no governo socialista. E esta é a resposta aos que dizem: não somos socialistas, não queremos que o governo controle tudo. Mas por que não poderia ele interferir um pouco no mercado? Por que não poderia abolir determinadas coisas que nos desagradam? Essas pessoas falam de uma política de meio termo. O que não se percebe é que a interferência isolada, isto é, a interferência no único pequeno detalhe do sistema econômico, produz uma situação que, ao próprio governo e aqueles que estão reivindicando a sua interferência, parecerá pior que aquelas condições que se pretendia abolir. Os que propunham o controle dos aluguéis ficam irritados ao se darem conta da escassez de apartamentos e moradias em geral. Mas essa escassez de moradia foi gerada precisamente pela interferência do governo, pela fixação dos aluguéis num padrão inferior ao que seria pagar no sistema de livre mercado. A ideia de que existe entre socialismo e capitalismo um terceiro sistema, como chamam seus defensores, o qual, sendo equidistante do socialismo e do capitalismo, conservaria as vantagens e evitaria as desvantagens de um e de outro. É puro contrassenso. Os distributistas, tá ligado? Os caras falam não é nem capitalista nem socialismo, mas beleza, vamos lá. Os que acreditam na existência possível desse sistema místico podem chegar a ser realmente líricos quando tecem loas ao intervencionismo. Não sei o que é isso. Só o que se pode dizer é que estão equivocados. A interferência governamental que exaltam dá lugar a situações que desagradariam a eles mesmos. Uma das questões que abordarei mais tarde é a do protecionismo. O governo procura isolar o mercado interno do mercado mundial. Introduz tarifas que elevam o preço interno da mercadoria acima do preço em que é cotada no mercado mundial. O que possibilita aos produtores nacionais a formação de cartéis. Logo em seguida, o mesmo governo investe contra os cartéis, declarando nessas condições impõe-se uma legislação anticartel. Foi precisamente esse o procedimento da maioria dos governos europeus. Nos Estados Unidos, somam-se a isso razões adicionais para a legislação antitruste e para a campanha governamental contra o fantasma do monopólio.
É absurdo ver o governo que gera por meio do próprio intervencionismo as condições que possibilitam a emergência de cartéis nacionais voltar-se contra o meio empresarial dizendo: há cartéis, portanto, há necessária a intervenção do governo nos negócios. Seria muito mais simples evitar a formação de cartéis sustando a interferência governamental no mercado. Interferência é esta que vem a gerar possibilidade de formações desses cartéis. A ideia da interferência governamental como solução para problemas econômicos dá margem em todos os países a circunstâncias no mínimo extremamente satisfatórias e com frequências caóticas. Se não for detido a tempo, o governo acabará por implementar o socialismo. Não obstante, a interferência do governo nos negócios continua a gozar de grande aceitação. Mal acontece no mundo algo que desagrada às pessoas, é comum ouvir-se o comentário: o governo precisa fazer alguma coisa a respeito. Para que temos governo? Para que temos governo? O governo deveria fazer isso. Temos aqui um vestígio característico de modo de pensar de épocas passadas, de eras anteriores à liberdade moderna, ao governo constitucional moderno, anteriores ao governo representativo ou ao republicanismo moderno. Ao longo de séculos, manteve-se a doutrina afirmada e acatada por todos, de que um rei ungido, era o mensageiro de Deus, era mais sábio que os seus súditos e possuía poderes sobrenaturais. Até princípios do século XIX, pessoas que sofriam certas doenças esperavam ser curadas pelo simples toque da mão do rei. Os médicos costumavam ser mais eficazes, mesmo assim permitiam seus pacientes experimentar o rei. Essa doutrina da superioridade de um governo paternal e dos poderes sobre-humanos dos reis hereditários extinguiu-se gradativamente, ou pelo menos assim imaginávamos, mas ela ressurgiu. O professor alemão Werner Sombart, a quem conheci muito bem, homem de renome mundial, foi doutor honoris causa de várias universidades e membro honorário da American Economic Association. Esse professor escreveu um livro que tem tradução para o inglês, publicado pela Princeton University Press, para o francês e provavelmente também para o espanhol. Ou melhor, espero que tenha para que todos possam conferir, vou dizer. Neste livro, publicado não nas trevas da Idade Média, mas no nosso século, esse professor de economia diz simplesmente o seguinte: o Führer, nosso Führer, refere-se, é claro, a Hitler. Recebe instruções diretamente de Deus, o Führer do universo. Já me referi antes a essa hierarquia de Führers e nela situei Hitler como o Führer supremo. Mas, ao que nos informa o Werner Sombart, há um Führer em posição ainda mais elevada, Deus, o Führer do universo. E Deus, escreve ele, transmite suas instruções diretamente a Hitler. Naturalmente, o professor Sombart não deixou de acrescentar com muita modéstia: não sabemos como Deus se comunica com o Führer, mas o fato não pode ser negado. Por quê? Não sei, mas foda-se, você não pode me negar, senão você vai ser morto. Ora, se ficamos sabendo que semelhante livro pode ser publicado em alemão, a língua de um país outrora exaltado como a nação dos filósofos e dos poetas, e o vemos traduzido em inglês e francês, já não nos espantará que mesmo em um pequeno burocrata venha um dia a se considerar mais sábio e melhor que os demais cidadãos, e deseja interferir em tudo, ainda que ele não passe de um relés burocratazinho, em nada comparável ao famoso professor Werner Sombart. Caralho. Membro honorário de tudo quanto é entidade. Haveria um remédio contra tudo isso? Eu diria que sim, há um remédio. E esse remédio é a força dos cidadãos. Porra, minha namorada ali. Cabe-lhes impedir a implantação de um regime tão autoritário que se arrogue em uma sabedoria superior à do cidadão comum. Esta é a diferença fundamental entre a liberdade e a servidão. As nações socialistas atribuíram a si mesmas a designação de democracia. Os russos chamaram seu sistema de democracia popular. Provavelmente sustentam que o povo está representado na pessoa do ditador. Penso que aqui na Argentina um ditador recebeu a resposta que merecia. Esperamos que outros ditadores em outras nações recebam resposta semelhante. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura falada.
Próximo vídeo vai ser outro capítulo aqui, deixa eu ver qual é o outro. Inflação, quarta lição. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí e valeu.